Bom dia, pessoal. Feriadão. Olha o que temos aqui para hoje. Fusion modelo novo. Aí perguntam, é o 2.5? Não. É o 2.0? Também não. EcoBoost? Também não. Olha o que a gente tem aqui. Versão híbrida, certo? Freios regenerativos, consumo de quase 1000 km com tanque. Modelo novo não tem nem o que falar, supera a versão anterior, que é a que eu tenho, que eu já mostrei pra vocês. E é um carro que dispensa comentários. Hoje, nosso amigo Reginaldo tá aqui, ó, com a gente, certo? Trouxe o carro, ele é taxista, ele utiliza o carro para trabalhar. E na vistoria dele, o carro não passou pelo arranhado dos discos, como vocês podem ver aqui. O que acontece? Normalmente para um híbrido isso é difícil de acontecer, certo? Eu comentei até com o Reginaldo, eu tô achando muito estranho o que aconteceu nesses discos. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar, ele não tem degrau, você passa a mão aqui, a gente já vê que não tem degrau. A gente vai tirar as rodas e vai verificar o que está acontecendo, se é por causa de alguma pastilha de componente duro que aconteceu isso. A gente vai tirar, vai ver de levar para dar um passe nesse disco, porque as medidas permitem ainda, aparentemente. E conforme for, se precisar, a gente já vai substituir a pastilha. A gente vai ver o que está acontecendo para ter feito isso, porque ele foi reprovado na vistoria de táxi. Vamos resolver isso e vocês vão acompanhar aí. A gente já tirou os discos aqui, ó. Como vocês podem ver, ele não possui degrau, ó. A superfície dele ainda está muito lisa, certo? O que acontece? O híbrido, ele possui freios regenerativos. Isso quer dizer o quê? Para carregar a bateria dele, certo? Como já falei anteriormente, para carregar a bateria dele, ele tem um acionador no pedal que aplica uma corrente no motor elétrico e essa corrente, gerando campo magnético, freia o carro para poder gerar corrente para carregar a bateria que está no porta-mala, que é a bateria dele de tração. Consequentemente, para poder gerar isso, a frenagem é muito boa. Tanto que isso daqui quase não entra em ação. Só vai entrar em ação, por exemplo, se você frear muito forte. Aí ele, além do magnético, ele pega e aciona o hidráulico. Ou seja, esse carro ele tem um freio duplo e muito potente, certo? E no caso desse daqui, vale ressaltar uma coisa. O dono ele não sabe, o Reginaldo não sabe se algum dos donos anteriores usou pastilha de cerâmica. Mas a gente consegue matar a charada já aqui. Essa pastilha aqui que tá nele também tá bem boa, né? Assim, por tamanho ainda tem muito material, certo? Só que você percebe que ela é já de um composto mais duro. Ela não, você passa a unha, normalmente você consegue, vou mostrar aqui pra vocês. Passando a unha, se for uma pastilha de composto mais macio, como por exemplo as metálicas da Jurid, coisas do gênero, certo? Elas demoram para desgastar, elas desgastam mais rápido, né? Elas são mais macias e têm um poder de frenagem melhor. As que demoram para desgastar são essas daqui de cerâmica. Provavelmente, pelo que eu tô vendo aqui, isso daqui são pastilhas da Bosch. Até por essa, como eu posso dizer, essa tampa aqui traseira, essa proteção traseira de calor, certo? A Bosch faz muito disso e vende muito essas pastilhas de cerâmica. Só que pastilha de cerâmica, gente, como alguns não conhecem aí, a pastilha de cerâmica, para quem gosta, por exemplo, de Ferrari, Lamborghini, curte esses carros e gosta de ver a respeito, eles possuem isso daí de fábrica. Só que o freio de cerâmica deles é diferente. O freio de cerâmica tem uma pastilha muito além disso aqui que a gente vê. Não é esse tipo de pastilha de cerâmica simples. E eles possuem um disco de cerâmica. Ou seja, para a gente colocar uma pastilha de cerâmica aqui, a gente precisaria estar com um disco de cerâmica. Não adianta nada a gente ficar fazendo isso, porque a pastilha é um composto duro e olha o que ela faz com o disco. Ela desgasta de uma maneira muito feia e não precisa acontecer isso, certo? É um serviço, é algo que você acaba perdendo a troco de nada, entendeu? Pessoal, por isso que eu indico, usem pastilhas estilo metálica, de boa qualidade. A Ferodo tem ótimas pastilhas, a Jurid e a Bendix eu considero hoje as melhores pastilhas fora das originais para venda, porque são em ligas de titânio e carbono. Elas casam muito bem, tem um poder de frenagem excelente, tanto que são o que eu uso no meu carro. E
não tendem a dar problemas, certo? Então, essas pastilhas aqui a gente já falou com o dono, a gente não vai trocar justamente porque seria jogar uma pastilha boa no lixo, tendo coisa boa ainda aqui, tendo muito material para utilizar. A gente vai mandar dar um passe no disco para poder colocar de volta no lugar e ele seguir com a aprovação dele lá no DTP. Aí, pessoal, os discos voltaram lá da retífica. Como vocês podem ver, foi muito pouca coisa tirado, literalmente só para alisar a superfície dele, certo? Ó, dos dois lados, a superfície já tá lisinha de novo, certo? É um disco bem rígido, bem sólido, muito, chega a ser até mais pesado do que muito disco comum, ou seja, tem bastante material aqui pra gente poder usar. Agora o que a gente vai fazer aqui também, a gente vai quebrar esse degrauzinho que tem aqui com uma lixa, certo? Para poder casar legal com esse disco e não causar o mesmo tipo de arranhão novamente. E vamos remontar aqui e mostrar mais algumas coisinhas para vocês. Pessoal, como eu falei para vocês, ó, a gente ia lixar um pouquinho aqui, lixamos a cara dela para tirar aquela parte dela. E olha isso daqui que comprova que é de cerâmica, pó branco, certo? Ela tem esse composto, vou trazer mais aqui para luz, ó. Esse pó branco que fica nela, vamos passar aqui nesse dedo, ó. Esse pó branco que fica nela, isso daí é composto de cerâmica. Isso daqui é pastilha muito dura para esse tipo de disco, certo? Tanto que, conforme ele for usando, obviamente isso daqui vai tender a desgastar mais. Mas obviamente, por ser híbrido também, o desgaste já do disco vai ser menor e da pastilha também. Ou seja, isso, ele vai ter freio aqui para muito tempo, muito tempo. Pelo nível que tá essas pastilhas e como está o disco, a gente pode falar aí, brincando que ele vai ter freio para pelo menos 100 mil km se tratando de híbrido, se não for mais. Olha aí, pessoal, disco já no lugar, lisinho, as pastilhas também já estão aqui. A gente lixou a lixa, para vocês terem ideia, eu usei 1,80 grão. A própria lixa, de tão dura que é a pastilha, teve dificuldade e ficou já bem desgastada com pouca coisinha, certo? Então, o porquê que eu disse que dura 100 mil? Devido aos freios regenerativos. Sempre frisando, eles são muito eficientes. Por quê? Quando a gente vai frear nesses carros, mostrando ali, ó, motor elétrico, a parte do freio, o freio fica lá dentro, você não consegue ver ele por fora, certo? A parte dele de freio, por que é diferente dos outros? Para você poder aproveitar tudo que o híbrido tem a te oferecer, que é você ter mais energia, você ter um consumo melhor, poluir menos. O que acontece? Você tem que antecipar a sua frenagem. Então, antes dele acionar a parte hidráulica, que é essa daqui, certo? De freios mecânicos, ele vai acionar a parte magnética. E isso daí, obviamente, você precisa de uma distância maior de frenagem. Então você vem freando devagar. Essa frenagem, ela é igual o KERS da Fórmula 1. Só que, obviamente, o KERS da Fórmula 1 é um outro sistema que, como eu já mostrei para vocês, ele está colocado de uma outra maneira no carro e oferece, e obviamente o ganho deles, a eficiência energética deles é muito maior até do que a nossa. Então você aqui no caso, aproveita toda a energia que você perderia freando forte, pastilha, desgastando disco e afins, você vem freando antes. Em muitas das situações, as pastilhas nem encostam no disco. Você chega a vir, às vezes até de 100 por hora, vem freando. A hora que você vai ver, você parou e você nem encostou as pastilhas no disco, certo? Como obviamente tem algumas vezes que você acaba utilizando, você freia mais forte, uma situação adversa que você precisa pisar no freio com força para parar o carro, obviamente ele aciona junto com a parte magnética do regenerativo e segura muito mais, ou seja, o carro sem querer, entre aspas, né, vamos colocar assim, se você comparar o poder de frenagem desse com o poder de frenagem do mesmo carro 2.5 ou EcoBoost, esse daqui ele tem um pouco mais de freio devido a esse tipo de segmento que ele tem a mais, certo? Agora vamos finalizar, colocar as rodas. Vou mostrar mais uma coisa interessante para vocês aqui que eu visualizei no carro. Pessoal, como todos já sabem, mesmo que o carro venha para trocar um pneu, eu sempre passo uma visualizada geral nas coisas e
uma das coisas que a gente vê num carro híbrido e fica preocupado, certo? Aqui eu já tirei. Olha o nível que tá a água que resfria o conversor de corrente contínua para corrente alternada e também ajuda no resfriamento do câmbio. Gente, isso aqui é algo que chega a ser até pior do que ali. Ali, quando você baixa, esse reservatório aqui é o nosso reservatório de água. Você vê que ele já está até um pouco abaixo do máximo. Esse reservatório, quando ele estiver baixo, até que não tem tanto problema, porque você ainda tem muita água aqui dentro do motor, do bloco, do cabeçote. Então você consegue, a hora que vê, ficar mais prevenido. Aqui, não, aqui é muito pouca água. É cerca de 2 litros d'água, não é muita coisa que vai aqui dentro. E isso daqui, às vezes você estiver numa estrada, se tiver uso contínuo como ele, que no caso é táxi, vai rodar, você pode dar um superaquecimento. E numa dessas aí você pode queimar as bobinas dele que estão lá dentro do câmbio. Você pode queimar o inversor de potência. Isso daí não é legal, é algo que a gente tem que evitar, certo? Então por isso que eu falo, no híbrido, a visualização de fluidos ela tem que ser ainda mais criteriosa e ainda mais periódica do que o modelo normal. Se você tivesse, por exemplo, 2.0 turbo que só tem esse trem de força aqui e não tem esse, é outra história. Mas esse aqui, o prejuízo se você deixa isso daqui, você tem um superaquecimento de motor e ele queima algum componente, é muito maior. Lembrando que o híbrido não é um carro que tem grandes manutenções. A manutenção do híbrido ela é muito mais barata e muito mais tranquila do que um carro normal, certo? Você gasta muito menos para manter ele, como mostrei nos freios. Enquanto um carro normal, você troca freio a cada 40, 50 mil, esse daqui ele passa dos 100 mil com o mesmo pastilha e disco, certo? Esses carros aqui é a mesma coisa. Ficar sempre só atento nisso daqui, nível do fluido de motor, que obviamente também demora mais para ser trocado, porque ele não fica ligado, ele não funciona o tempo todo como o outro, certo? Então sempre visualiza isso, porque numa dessa daí, por falta de um pouco de água aqui dentro, que a gente vai completar, vocês podem ter um prejuízo aí fora do comum. E um carro que era para evitar ter dor de cabeça e você ter um gasto infinitamente menor de combustível do que outro, para quem não conhece e aí está assistindo esse vídeo também, esse carro aqui, ele gasta, pensa em qualquer 1.0, Ford Ka, Up, TSI ou Up normal, o que vocês pensarem, esse daqui ele é mais econômico. Esse carro aqui ele faz de 20 km com litro para mais, dependendo da hora que você se acostume. Então, tem gente aí que eu conheço aí que faz de 23 a 25 km com litro, isso na cidade, tá, gente? Então é algo muito mais fácil. Você às vezes paga um pouco mais caro no carro, mas o dinheiro ele retorna mais rápido para vocês. E tendo cuidado, obviamente, com manutenção preventiva, você não tem esse tipo de problema e você não vai ter dor de cabeça no futuro. E um carro que vai ter durabilidade assim muito maior do que os outros que a gente conhece. Já completamos fluido do motor elétrico, fluido de radiador, demos uma verificada no nível de óleo de motor, tá tudo ok, certo? Óleo de freio também tá legal. Para para-brisa também a gente já completou. E aí depois a gente vai indicar para o dono fazer uma revisão geral igual a gente já fez nesses carros, para deixar ele mantendo essa vida útil gigantesca que o híbrido tende a manter. O vídeo foi curtinho, mais simples hoje, não teve muita coisa para fazer. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa um like aqui no YouTube, curtam nossa página no Facebook. Tragam seu carro aqui para VSV Motorsports. Se você tem um híbrido, você vai adorar o tratamento dele, porque a gente está oferecendo agora pioneirismo fora das concessionárias e especialidade nisso.